Nós temos aqui então uma cena clássica, né, do Evangelho. E essa cena é de um momento que Jesus senta para fazer a última ceia. E ele, naquele momento, na última ceia, ele vai dizer: alguém aqui vai me trair. Nos outros relatos ele vai dizer isso. E ele aponta quem é o traidor. Por que Jesus deixou isso para a última hora? Então a gente tem algumas verdades aqui, né? Primeiro, o Cordeiro Pascal era escolhido no 10º dia do mês de Nissan, né? Março, abril, e depois examinado para ver se não tinha qualquer defeito. No 14º dia do mês, ele era examinado no 14º dia do mês. Ele era escolhido no 10º e no 14º ele era, então, examinado. O Cordeiro deveria ser abatido no templo e a ceia só poderia ser feita dentro dos limites da cidade de Jerusalém. Para os judeus, a Páscoa era a celebração memorial de uma vitória passada, mas Jesus instituiria uma nova ceia que seria uma celebração de sua morte. A matança do cordeiro ali, né, os sacrifícios de cordeiros que havia naquela época era para celebrar, irmã Rosa, aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito e passado sangue na porta para salvar os primogênitos dos judeus. E o judeu na época de Jesus comemorava esse cordeiro. Ele sacrificava para lembrar aquele cordeiro lá do Egito, que foi sacrificado e passado nos umbrais das portas. Agora Jesus está instituindo algo novo. E ele está dizendo que vai derramar o sangue dele. E o sangue dele é o sangue da nova e eterna aliança. E ele está pegando aquele pão e também dizendo que aquele pão é o corpo dele, que será esmagado ali naquela cruz. O corpo vai ser esmagado, ele pega na ordem, né, o pão e depois o vinho, porque o corpo vai ser esmagado, vai derramar sangue, e esse é o sangue da nova e eterna aliança. E ele está instituindo ali, nesse momento, né, o novo sacramento, aquilo que deve ser feito sempre pelos cristãos, lembrando de Jesus. Mas o fato que eu quero tratar aqui é a traição. Quanto custa? Qual é o preço da traição? E aí a gente tem, né, quem vai trair Jesus, que é Judas. E a gente tem algumas coisas a respeito da atitude de Judas. E a primeira atitude de Judas, né, é que ele é o entreguista. Judas Iscariotes era um dos 12. Foi amado por Jesus. Ele andou com Jesus. Ele ouviu Jesus. Ele viu os milagres que Jesus operava. Mas ele perdeu a maior oportunidade de sua vida. Sabendo da trama dos principais sacerdotes em prender e matar Jesus, ele ainda entregou. Ele sabia tudo antecipadamente. Ele já estava negociando a entrega de Jesus. Ele conhecia Jesus. Muitos vão dizer que Judas fez isso porque ele acreditava que Jesus era poderoso. E que no momento da entrega ali, Jesus ia liberar poder e derrotar os romanos. E muitos vão dizer: não, é a soberania de Deus. É porque Deus, né, predestinou assim. Se Deus predestinou assim, nós não podemos culpar Judas. E a gente sabe que não é isso, porque Deus não isenta o ser humano de suas responsabilidades. Então, Judas, ele entrega Jesus, e é fato, ele entrega Jesus. Segunda atitude de Judas é que Judas é avarento. A avareza é quando você fica desejando, né, as coisas materiais. Isso é avareza. O evangelista Mateus aponta a motivação de Judas em procurar os principais sacerdotes. Que me quereis dar e eu vos entregarei. Judas vai até os sacerdotes e ele negocia a entrega de Jesus. Isso é avareza. E Mateus vai relatar que Judas ainda negociou. O que vocês vão me dar em troca de Jesus, se eu o entregar? Isso é avareza. Ele está querendo dinheiro, ele está querendo alguma coisa em troca de Jesus. Quanto custa a traição? Judas determinou o seu preço, o preço da traição. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. A motivação de Judas em entregar Jesus era o amor ao dinheiro. Ele era ladrão. João 12,6 vai falar sobre isso. Seu Deus era o dinheiro. Ele vendeu sua alma, seu ministério, suas convicções, sua lealdade. Ele tornou-se um traidor. Adolf Paul diz que
A recompensa pela traição representou somente 1/10 do valor do óleo da unção usado por Maria. Lembra quanto que Judas disse que poderia vender o perfume de Maria? 300 denários. Judas entregou Jesus por muito menos, só por 1/10 desse valor. Judas estipulou o valor de sua traição. E ele então vende Jesus por 30 moedas de pratas. 30 moedas de prata. E aí ele jogou fora 3 anos de ministério. Ele jogou fora, né? Ministério, amizade. Ele assassinou um homem inocente. Ele violou o direito de um homem inocente. A lealdade. E onde estava o coração de Judas? No dinheiro. Mamon é o Deus do dinheiro. E é um Deus falso. O homem criou esse Deus e devotou a ele a riqueza, o dinheiro. O próprio homem criou esses deuses. Esses deuses são criações humanas. A Bíblia diz que o homem pega um pedaço de pau, esculpe nele uma imagem e fala: este é o meu Deus. E Judas ele já tinha vendido o coração dele ao Deus do ouro e da prata, da riqueza terrena, que é Mamon. E ele decidiu então vender Jesus. Ele decide vender Jesus por um valor, por um preço. Não valor, um preço. Então, por essa insignificante soma de dinheiro, Judas traiu seu mestre. Traição. A traição, ela é a coisa mais abjeta, porque ela viola, ela deflagra a fé do ser humano no outro ser humano. Quando um ser humano, irmã Rosa, ele tem fé no outro ser humano, e isso não é errado, você acreditar no próximo, você amar o próximo e ter confiança no próximo, isso não é errado. Você confiar genuinamente no próximo. E a traição, ela viola essa confiança, ela deflagra, ela quebra, ela joga fora, a traição joga fora essa confiança. E por isso que é algo pesado. Judas, então, ele decidiu, por vontade própria, nós enxergamos assim, ele negociou o valor, ele negociou com os líderes, ele colocou o seu valor. E Judas está nessa caminhada de atitudes de traição. Em terceiro lugar, Judas foi dissimulado. Judas vai com os seus discípulos ao cenáculo para comer a Páscoa. Judas está com os caras, ele está todo dissimulado, porque ele está na casa de Maria e comendo com Jesus. Ele está no meio dos momentos de intimidade daquele grupo. Ele está caminhando com eles e fingindo que ama. Fingindo que se preocupa com os pobres. Isso é dissimulação. Jesus vai com seus discípulos ao cenáculo para comer a Páscoa. E Judas está entre eles. No cenáculo, Jesus demonstrou seu amor por Judas, lavando-lhe os pés. Porque nessa cena da última ceia, Jesus ensina algo, né? Marcos não cita, mas Mateus cita. Jesus faz aquela cena do lava-pés. Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando que eles têm parte com ele, que ele os aceita. Um sinal de humildade de Jesus lavar os pés dos discípulos. E Jesus lavou os pés até do próprio Judas. Imagina Judas sentado, Jesus lavando os pés e Judas imaginando o momento que ele vai entregar Jesus e quanto que ele vai ganhar com isso. Isso é dissimulação. Dissimular é você simular uma situação falsa. Isso é dissimulação, você fingir. Judas não se quebranta nem se arrepende, ao contrário, finge ter plena comunhão com Cristo ao comer com Ele. Eu já falei isso, mas para o judeu, o segundo maior ato de intimidade entre duas pessoas era o assentar-se à mesa para uma refeição. E Judas está fingindo, ele é dissimulado.
Nesse momento, o próprio Satanás entra em Judas. João 13, 27 fala sobre isso. E ele sai da mesa para unir-se aos inimigos de Cristo e entregá-los a eles. William Hendrickson diz que o que causou a ruína de Judas foi sua indisposição de se arrepender, de reconhecer que ele está em erro. A dissimulação, gente, é algo terrível. Por quê? Porque você deposita fé na pessoa e ela está dissimulada, fingindo. Isso não combina com o cristão. E para mim, eu coloco sarcasmo, né? Porque tem muito crente sarcástico. Eu coloco sarcasmo no mesmo saco da dissimulação. Para mim é tudo a mesma coisa. Crente dissimulado, ele é a mesma coisa que um crente sarcástico. Sabe aquele cara que fica fazendo piadinha com duplo sentido? É porque na verdade ele está dizendo que ele foi sarcástico. Na verdade ele quer te criticar, mas aí ele fala algo, né, de duplo sentido. Eu vejo muito crente desse jeito, né? E o sarcasmo é um pecado. Em quarto lugar, Judas, ele foi advertido. Jesus deu tempo de Judas se arrepender, porque na mesa Jesus falou: um de vocês vai me trair. E nos outros relatos Jesus fala que é Judas. Aqui não fala, mas nos outros relatos da Bíblia vai dizer que Jesus avisou Judas. E ele falou: aquele que eu beijar, né, o rosto, esse é o que me traz. Jesus, né, nesse momento, ele beija Judas no rosto. Judas trai a Jesus na surdina, na calada da noite, mas Jesus o desmascara na mesa da comunhão. Jesus acentua sua ingratidão de estar traindo o seu mestre. Jesus declara que ele sofrerá severa penalidade por atitude tão hostil ao seu amor. Jesus é severo, né, com quem viola a fé que o outro tem nele. A traição é algo terrível. E Jesus deixou isso claro para Judas, né? Quando ele diz ao que vai traí-lo: é melhor que você não tivesse nascido. É melhor que você não tivesse nascido. Jesus fala isso na mesa. Enquanto Judas está na surdina, na dissimulação, procurando um momento para entregar Jesus, negociando o preço dessa traição, e na surdina, né, combinando e conversando com os líderes religiosos, na mesa, junto com todos os outros discípulos, Jesus desmascara e fala: você vai me trair. Então, Mulholland diz que o traidor participa cumprindo o plano de Deus. Ele o faz por livre vontade, não como um robô. Os calvinistas gostam de dizer, né, que Deus predestinou dois grupos de pessoas. Um grupo para viver as boas obras e fazer tudo aquilo que é bom e é justo. E que Deus também predestinou um grupo para ser mal, para fazer tudo aquilo que é mal. E nós não coadunamos, nós não concordamos com essa teologia. Por quê? Porque um Deus que cria alguém para ser mal, ele não é um Deus bom. E se dele então provém as más obras, então ele é o responsável de tudo aquilo de mal que o homem faz. Imagine que Deus me criou para eu viver na maldade. E ele criou a Amanda para viver na bondade, fazendo tudo aquilo que é justo e bom. Mas ele me criou e predestinou que eu seja mal e faça tudo de mal. Agora respondam para mim: se eu ficar no caminho que Deus predestinou para mim, que é o caminho da maldade, eu estou ou não estou sendo obediente a Deus? É claro que eu estou. Porque ficar onde Deus te criou para ficar é ser obediente. Tanto o que vai ficar no mau caminho, né, se ele permanecer lá, ele está sendo obediente a Deus, quanto o que foi criado para ficar no bom caminho, ele também é obediente a Deus. Está vendo a falha dessa teologia calvinista? Então como que eu resolvo isso? Eu resolvo com a liberdade, o livre-arbítrio. Deus criou o homem para ser livre e ele é responsável por suas atitudes. Então tem alguém que vai dizer que o que Judas fez, ele fez porque Deus predestinou ele para fazer isso. E se então foi Deus que predestinou, Judas então não pecou.
Judas fez o que era correto fazer. Nós podemos afirmar isso? Claro que não. O que Judas fez, ele fez de livre e espontânea vontade, porque até mesmo o próprio Cristo avisando, ele ainda não se arrepende e vai lá entregar Jesus. Naquele momento da mesa, ele poderia dizer: eu não quero isso para mim, eu não vou trair o meu mestre. Mas ainda assim, mesmo Jesus dizendo: você vai me trair, ele ainda decide ir trair. Jesus deu tempo a Judas. Jesus o advertiu. E a soberania de Deus não é violada porque Judas é livre, porque o ser humano é livre para tomar suas decisões. Isso não viola a soberania de Deus. E nem tampouco isenta o ser humano das suas responsabilidades, de responder pelos seus pecados. Judas foi seduzido pelo amor ao dinheiro. Pedro foi seduzido pela autoconfiança. Pedro dizia e afirmava que não ia trair Jesus. Ele tinha uma autoconfiança. E Jesus está falando: Pedro, você vai fugir. Pedro está batendo no peito e dizendo: eu não, eu vou ficar. E quando o negócio, quando a coisa aperta, Pedro foge. É o pecado, né, do cristão autoconfiante, é o pecado do cristão que se vende ao dinheiro. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Deus nos fez homens livres para decidir, e Deus nos adverte assim como Deus advertiu Judas. Judas, ele tem essa atitude. Maria, diante de Jesus, ela teve uma atitude de gratidão, de entrega, de adoração. Judas, diante de Jesus, por 3 anos, Judas, a única coisa que ele soube foi planejar o momento certo para entregar Jesus. A atitude de Judas é de traição, de simulação, de avareza. Mesmo sendo advertido, mesmo sendo avisado. Existe uma lenda grega, né, que é contada da seguinte forma: 2 famosos viajantes que passavam pelas rochas onde cantavam as sereias. Essas se sentavam nas rochas e cantavam com tal doçura que atraíam irresistivelmente os marinheiros para a sua ruína, né? Elas ficavam nas pedras, e quando os marinheiros se aproximavam, né, ouvindo o canto da sereia, o navio batia ali naquelas pedras ali que estavam escondidas debaixo da água, furava o casco e afundava os navios. E, pois bem, 2 marinheiros famosos estão viajando e passando por essas rochas. Ulisses navegou a salvo frente a essas rochas. Seu método foi tapar os ouvidos dos marinheiros para que não pudessem ouvir. E ordenou que o atassem firmemente, que os marinheiros dele o amarrassem firmemente no mastro do navio, a fim de que em hipótese alguma pudesse desvencilhar-se, ou seja, cair no canto da sereia. Ele pegou a sua tripulação e disse: esse Ulisses, tampem os ouvidos de vocês, para vocês não caírem no engano das sereias, e me amarrem no mastro do navio, para eu também não cair nesse engano e ir lá atrás dessas sereias. E o segundo marinheiro, olha essa atitude. O outro viajante foi Orfeu, o mais encantador dos músicos. Seu método foi tocar e cantar com tal doçura que mesmo o barco passando em frente às rochas das sereias, o canto dessas não era ouvido diante da música excelente que ele entoava. Seu método foi responder ao atrativo da sedução com um atrativo maior ainda. Quando ele estava passando diante das rochas onde as sereias cantavam, ele falou: eu vou cantar de uma forma muito mais bela do que essas sereias, e eu não vou ser encantado pelo pecado e ser seduzido pelo pecado das sereias aí, pelo canto das sereias. E assim ele fez e passou a salvo. E assim é Deus. Deus, ele não nos impede forçosamente de pecar, mas ele nos insta
a amá-lo de tal forma que sua voz seja mais doce aos nossos ouvidos que a voz da sedução e do pecado. Deus nunca proibiu ninguém de pecar. Deus, Ele advertiu. Ele falou de forma tão doce. Ele ensina em amor, não é isso que a gente cantou? Ele é tão manso. Ensina em amor. Ele cuida dos corações. O pecado está aí. O que é que ele fala para Caim? Caim, o pecado está batendo à tua porta. Cabe a você dominá-lo. Quem sabe a gente tem traído os nossos princípios bíblicos. Quem sabe nós temos traído a fé por pouca coisa, por pouquíssima coisa. A gente tem se entregado à preguiça, ou talvez ao conformismo, né, de não fazer nada para o reino avançar. E a sedução do pecado está aí, chamando. E o ser humano, ele tem os seus métodos, mas eu vou dizer, o melhor método é ouvir a doce e suave voz de Jesus, que fala muito mais forte do que a sedução do pecado. Não traia os seus princípios, não traia a fé em Jesus. Seja firme, não caia no encanto do canto da sereia. Ouça a doce e suave voz de Jesus. E nós vamos passar pelo mar da tentação, da sedução. Judas colocou um preço em Jesus e o traiu. Não traia a fé em Jesus, não traia os princípios bíblicos. Ouça a voz de Jesus quando Ele te advertir. Amém? Vamos